Salmos 42. E o verso 11. Salmos 42 e o verso 11 diz assim a palavra de Deus: Por que estás abatida, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Podeis assentar glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Eu até estranhei quando eu cheguei com o carro, falei, ué, a igreja está diferente que da outra vez que eu vim aqui, acho que o púlpito era ali e não tinha essa parte. Eu vim aqui um sábado à tarde, na festividade das crianças, e quem começou a boa obra, né? Tá chique aqui o Parque 2. Deus abençoe os irmãos. Trago a saudação do nosso pastor Eliezer de Freitas e irmã Elcia, para toda a igreja do Parque 2 e para o pastor. Vocês recebem? Amém? Amém. Deus abençoe. Quando eu vê-lo, vou transmitir as saudações dos irmãos. Irmã Daiane, Deus abençoe pelo convite. Irmão Lucas, Deus abençoe. Não mereço, mas agradeço. E Deus abençoe minha esposa que está comigo. Glória a Deus por tudo. Quando eu vi esse tema, eu fui murmurador, viu, irmã Daiane? Eu falei assim, Jesus, esse tema para falar numa igreja, né? Podia falar num devocional com adolescente. Mas aí hoje, eu fui, eu não sei se tem gente que prega aqui, né? Eu não prego, eu gosto de falar que Jesus é bom. Mas comigo é sempre aos 45 do segundo tempo. Todo mundo hoje lá no serviço. E aí, o que você vai falar? Eu falei, não sei. Já orei, já li, mas não veio. Mas aí, quando foi chegando ali perto de vir embora, o Espírito Santo foi colocando alguma coisa no nosso coração. E a irmã Daiane, com certeza, junto com o seu esposo, irmão Lucas, eles são corajosos. E como seria muito bom que todas as nossas igrejas fizessem o que está acontecendo aqui. Alguém pode falar assim, irmã, mas nossa igreja é do fogo, é do manto, é do replé, e é mesmo, mas eu não lembro em qual igreja que eu fui, eu lembro que eu disse na igreja que eu fui, eu falei assim, irmãos, a nossa geração, ela não é uma geração falida. Alguém diz que a nossa geração é falida, ela não é. Mas a nossa geração é uma geração doente. Isso a gente não pode tampar o sol com a peneira, não. Não, irmão, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Belém, desde a época do Adão. Pois é, e desde a época do Adão nós estamos doentes. Eu vou ser bem sucinto, direto ao assunto que Deus nos colocou, porque eu acho que vocês aqui não, mas eu enfrento o BRT, então a gente tem que trabalhar amanhã. Mas fica tranquilo, que tudo que o Senhor colocou no nosso coração eu vou dizer. Falar sobre depressão não é fácil, porque infelizmente nós assembleianos, e graças a Deus faz 26 anos que eu estou também junto com vocês nessa batalha, nessa fé, a gente tem um costume feio de dizer, e eu infelizmente também disse isso algumas vezes, que depressão é do demônio, depressão é do Satanás. Isso aí tem que ir lá na igreja do que pede dinheiro para ele fazer o descarrego e dá tudo certo. Os irmãos perdoam às vezes o falar, porque a gente está acostumado a pregar para criança e adolescente, né? E hoje é com os adolescentes, então vai dar tudo certo. A linguagem vai ser falada normal aqui para todos entenderem. E a gente tem isso. A gente olha para alguém que está na igreja e que vem para a igreja, chora. Às vezes esconde algumas dores, mas eu quero acreditar, por mais que você é um super crente, o super-homem de Deus, a super-mulher de Deus, ou quem sabe a quarta pessoa da Trindade, né? Porque tem uns irmãos que é assim, é tão santo que se considera a quarta pessoa da Trindade. Depois eu quero ficar perto de você, porque eu estou tentando chegar no caminho da perfeição. E eu sei que eu não vou chegar, mas tem alguns que são assim. Então, a gente fala bom dia, não é bom dia, é a paz do Senhor, de tão crente que é. Né? Louvado seja Deus. Mas você
Tem uma triste notícia, se você quiser concordar, amém, a opinião é sua e a gente tem que ser respeitado. Mas todos nós já passamos por depressão na nossa vida. Seja ela no começo, seja ela no meio, ou você que teve um período todo. Não, irmão Vinícius, eu sou do reteté. Eu venho segunda na oração, eu venho terça no culto de doutrina, venho na quarta no culto das irmãs, no ensaio das irmãs. Quinta eu estou aqui sempre, sexta-feira tem que ir para a sede, eu vou com alegria, não vou murmurando. Sábado eu estou aqui, consagração eu estou aqui. Pois é, você já passou. Se não passou, isso não é uma profecia, passará. Agora, a diferença é como você vai enfrentar isso quando o mau dia chegar na sua porta. Porque a Bíblia diz, e eu sei que eu estou aqui ladeado de irmãos e irmãs que são amantes da escola dominical, e que na Bíblia está escrito, no mundo vocês terão, não dá vontade de falar, né? Dá vontade de falar que tem até pix, mas não é isso que está escrito lá, não. No mundo vocês vão ter, vamos melhorar. No mundo vocês vão ter, você que foi na escola, e às vezes pode ser que alguém está me ouvindo aqui que é analfabeto, mas não precisa de muito para entender que aflições não está no singular. Irmão, o que é isso, singular? É uma coisa só. E o que é plural? Mais de dois. E a Bíblia diz, pode ser NVI, João Almeida Corrigida, qualquer versão. No mundo, vocês vão ter aflições. E a depressão está nesse pacotão aí. Que nós, crentes, achamos que porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus trino, a um Deus poderoso, um Deus que abriu o mar vermelho, aquela coisa toda que vocês sabem, o Deus de Isaías 6, que quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono e aquela coisa toda, a gente acha que a depressão não vai chegar na nossa porta e nem na nossa família. Vai, achando assim, que não vai dar muito certo o seu pensamento, não. O irmão orou aqui, antes da gente pegar o microfone, e graças a Deus que vocês já pularam na hora do louvor, não sei se vocês vão pular na hora da palavra, eu também não estou preocupado com isso não. Hoje eu estou preocupado com você sair dessas portas e dizer assim, Jesus, eu preciso ser curado. Todo mundo aqui precisa ser curado, tá? Não, irmão, eu sou crente, você precisa ser curado. Porque se você fosse tão bom, você estaria lá no céu, sentado nem à direita, mas no colo de Jesus Cristo, e ele te balangando assim, coisa mais linda da minha vida. Mas você está aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos aperfeiçoar. Em mim e em você existe uma natureza adâmica. Irmão, eu não estava no Jardim do Éden, nem eu. Mas por causa do Adão, o pecado chegou na gente. Mas nós cremos num cordeiro que desceu lá da glória, veio aqui, morreu ao terceiro dia, ressuscitou. E esse sangue nos assegura e nos purifica de todo e qualquer pecado. E mais, vai te curar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Só que antes de você dar glória a Deus e aleluia que vai curar, Deus colocou no meu coração para dizer a igreja de Parque 2 e para mim também. Que antes da palavra ir para vocês, ela tem que fazer efeito aqui, senão não tem efeito e nenhum. Eu queria muito olhar para vocês e dizer, adolescentes, receba a sua cura. Irmãs do círculo de oração, receba a sua cura. Pá. Jovens, recebam a sua cura. Ministério, igreja, receba a sua cura. Mas, com Deus não é assim. No estalar de dedo. Não é. Se eu pegar o microfone e dar para cada um de vocês assim, vocês vão contar coisas para mim que vocês vão ganhar de Ana. A Bíblia não diz, mas os historiadores mais ou menos dizem que foi 25 anos para o Samuel vir. Pensa, 25 anos, Penina irritando ela. E eu tenho certeza que aqui tem irmãos e irmãs que hoje tem algumas vitórias, mas os anos foram longos. Como diz o Salmo, né? O choro durou uma noite, ou algumas noites. Ou quem sabe eu estou falando com você que ainda a noite não passou. Mas a Bíblia ela não é mentirosa, não. A noite vai ter que ir embora, porque a Bíblia diz que pela manhã a alegria virá. E o príncipe da paz está neste lugar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas crente cheio do Espírito Santo tem depressão? Tem? 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 Não tem? Não tem ou não tem? Tem, não tem. Tem sim. Ó, a irmã foi lá chique e elegante. Ó. Tem sim, irmão. Eita glória.
Crente cheio do Espírito Santo tem. Tem uns irmãos que não concordam, não. Ó, irmã, Deus, mais uma vez, vou ficar falando isso. Não é que eu estou puxando sardinha para a irmã daí, não. Não é fácil, não, irmão, fazer um culto desse. É mais fácil a gente colocar a quinta da vitória. Vem e recebe seu milagre. E você fica todo desmantelado, mas recebe seu milagre. É muito mais fácil fazer isso do que você mexer ali, ó. Mas Jesus vai começar a fazer obra bonita nessa noite. Crente cheio do Espírito Santo tem depressão. Não, irmão, não tem não. Tem sim. Porque se não, o crente cheio do Espírito Santo precisava usar isso. Por que eu vou usar óculos? Eu tenho miopia e eu nem sei falar o nome do que... Isso aí, irmão. Nem vou treinar, não vai sair língua estranha. Esse negócio aí. E eu sou cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo não andaria de a pé. Ele falaria assim, Alakazam, ou em nome do Senhor Jesus, apareça um carro para ir para a igreja. Crente cheio do Espírito Santo não moraria de aluguel. Crente cheio do Espírito Santo não teria problemas com a questão financeira. Ué, porque se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que fazer alguma coisa por você. Que Espírito Santo é esse que só pega metade do corpo e... Não. O crente cheio do Espírito Santo passa. E crente cheio do Espírito Santo fica endemoniado também. Eu não vou falar a igreja não, porque ela está bem pertinho aqui de vocês, mas uns dias atrás estou eu numa festa pregando, também não vou falar o grupo, porque senão vocês vão saber que vocês são rápidos aqui. Mas está bem pertinho de vocês. Fui numa igreja, comecei a pregar, e eu estou pregando e o Espírito Santo falou assim, hoje o Remefly vai esquentar. Eu falei, é mesmo? Então tá bom, Senhor, pode mandar bala aí. Aí Deus colocou, não é sempre que eu faço isso, que eu não gosto de movimento. Quem movimenta a água é ele, eu não sou nada não. A gente é só a piaba no tubarão que tem aí no mar. E aí o Espírito Santo falou, chama para vir para frente. Aí os crentes cheios do Espírito Santo viu um menino que estava num grupo, que eu também não vou falar que grupo que é. E aí aquele crente veio e estava com o uniforme todo bonito, lindo, elegante. E ele começou a pular e bater palma e falar em língua estranha. Eu olhei para aquilo e disse assim, isso não é de Deus não. No grupo, tá? Na igreja, tá? Cheio do Espírito Santo, tá? Eu falei assim, Jesus, vai complicar para mim. Vai tá bom, né? O Senhor está comigo, quem sou eu sem o Senhor? Olhei para aquilo, aí comecei a pregar. Fiz o apelo, veio para frente. Falei, olha, vamos lá, vou orar por vocês. Mas não deu outra. Ele começou a se retrimilicar lá na frente, bateu palma. E o mais lindo, os outros crentes cheios do Espírito Santo e fizeram uma roda em volta dele e começaram a falar em língua estranha. Cheio do Espírito Santo. Nosso ministério, tá? Não vou falar mais, senão vai dar muita na cara. Nosso ministério, tá? Crente cheio do Espírito Santo. Aí eu falei assim, aí eu fiquei olhando para o pastor, eu falei, bom, o pastor vai falar alguma coisa, o pastor vai fazer alguma coisa. Pastor nem tchum. Não, o líder ou a líder vai ir lá, vai fazer alguma coisa. Nem tchum. E eu falei, Jesus, eu sou pregador aqui, eu não posso fazer uma coisa que o Senhor não manda. Me dá graça. E aí eu senti a graça de Deus, eu disse, eu vou. Desci do púlpito. Quando eu fui chegando perto do servo ou da serva do Senhor, olhei e eu falei assim, você pode enganar eles, mas a mim você não engana não, Satanás. Quando eu fiz isso, mas não deu outra. Mão para trás, começou a se trimilicar para mim. Eu falei, te peguei. Você quis me pegar, mas eu fui primeiro, porque Jesus está comigo. Aí eu cheguei perto, eu disse, aqui não. Paf, caiu no chão. Aí eu olhei para aquilo e fiquei esperando o pastor, ou o ministério, ou o líder do grupo ir lá descer para expulsar o demônio. Ninguém foi. A igreja estava abarrotada. Os crentes cheios do Espírito Santo, que no decorrer do culto pulava, dava glória e fazia aviãozinho, aquela coisa toda. E eu olhava para aquilo e disse, Jesus. E eles trimilicando lá no chão. Eu falei, e aí? Olhava assim para ver se o povo ia e ninguém ia. As irmãs do coque também fugiu, foi embora. Eu disse, eita, agora complicou, pai. Que se nem as irmãs do coque querem vir, como é que eu vou fazer? Os irmãos da porta também, eu não sei o que aconteceu, foram lá olhar os carros, pensando que o ladrão ia pegar. Eu sei que virou um negócio. Eu falei, bom,
Satanás não pode fazer ruaça aqui, não. Eu cheguei perto dele, peguei na cabeça dele. E aí você vê quem é que está cheio do Espírito Santo. Para com esse negócio de achar que a pessoa tem que estar com um terno maravilhoso. Ou com a Bíblia do tamanho JK, né? Jumbo, King, desse tamanho, para dar na cara. Não é assim, não. Que a banda toca. A irmã tem que estar com a saia mais comprida, mas a língua é desse tamanho. Ai, Jesus, falei. Perdão aí, tá, irmãos? Mas eu estou falando que Jesus manda. Aí a pessoa tem a melhor língua estranha. Ele também estava falando língua estranha de cair. E a igreja que não tinha discernimento do Espírito Santo achou que era Deus, mas não era. E aí, com graça de Deus, nós fomos lá. Eu chamei o líder da minha congregação que estava lá, que o grupo pediu para que o Florense fosse. E nós expulsamos aquele demônio. Irmão, por que você está falando isso? Porque nós precisamos ser curados. Nós estamos num mês chamado Setembro Amarelo, aonde nós estamos falando sobre o suicídio. É meio desconfortável, porque assim como eu quero acreditar alguns que nasceram num berço evangélico, eu não sei, mas eu, nesses 26 anos, eu nunca participei de um culto assim. Eu não. Não sei se vocês têm esse costume aqui, mas é a primeira vez que eu estou participando de um culto assim. Primeira coisa, o suicídio sempre existiu. Isso desde na Bíblia. Vocês sabem que o modelo clássico é Judas. Mas antes de Judas, teve um bando de gente que pediu para morrer. É que Judas foi, né? E se você olha lá a Bíblia, estuda a Bíblia, tá? Agora não, que você tem que prestar atenção. Mas Judas foi para se enforcar e, na verdade, ele caiu. Né? Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Depois você vê lá, as coisas dele saíram para fora. Foi um negócio de doido. Se matou. Mas os outros pediram para morrer. Por quê? Quando você tem a mente de suicídio na sua cabeça, ela vem antes do suicídio, você fazer aquilo que é para ser, que o inimigo quer que você faça, ela vem com alguma coisa que é desagradável a você. Por exemplo, a depressão, que é o tema principal do culto nessa noite. A depressão, ela chega na vida de alguém quando as coisas não são favoráveis. Você está num contexto da sua cabeça, você está pensando, e a depressão vem. Esse que vos fala, eu já tive depressão. Os meninos que estão nos adolescentes, que Deus abençoe vocês e que vocês não passem por essa fase. Mas quem é homem de verdade, sabe que quando a gente faz 18 anos, a gente tem que se alistar. E para quem gosta de trabalhar, porque tem uns irmãos, aqui no Parque 2 não tem, mas tem irmão que infelizmente é igual no reino animal. O leão fica em casa e a leoa vai à caça caçar. Mas ele não gosta de trabalhar. Mas homem de verdade trabalha. E eu sempre gostei de trabalhar. Sempre. Só que chegou a fase dos 18 anos, alguma empresa quer pegar um menino de 18 anos para trabalhar? Não, porque vai que ele é alistado e vai servir o exército. Perdeu funcionário, perdeu tempo, perdeu um monte de coisa. E eu saí da Unicamp porque fui patrulheiro e fiquei bastante tempo sem trabalhar. E eu queria namorar. E para namorar, eu aprendi, viu? É que os adolescentes podem falar isso aqui. Pelo amor de Deus. Você só namore quando você tiver um emprego. Porque se só namorado pedir alguma coisa para você, como é que você vai dar um picolé? Mãe, me dá um dinheiro que eu tenho que levar a querida lá no picolé, na frescura, alguma coisa. Tem que ter dinheiro, não adianta. Tem que trabalhar. E aí, infelizmente, quando fiz 18 anos, me alistei e eu não consegui emprego. E quando eu me vi, eu já tinha acabado meu ensino médio, já tinha feito tudo, dentro de casa. Olhava para aquilo, a minha mãe ia trabalhar, meu pai também ia trabalhar, meu irmão não ficava muito tempo em casa. Eu olhava para tudo aquilo e dizia assim, sangue de Jesus tem poder. E não é bíblico, mas esse ditado é top. Mente vazia, vamos irmão, vocês são top. Mente vazia. Quando você vê um crente muito murmurizento, crente que em vez de ficar prestando atenção no culto, fica colocando o celular no meio da Bíblia, é mente vazia. É mente vazia. Crente que fica andando no meio da igreja para beber água, para ir no banheiro, que fica olhando tudo, quer ir embora. Nossa, esse culto não vai acabar. Mente vazia.
Porque eu não saí da minha casa para vir para cá para passar o tempo. A gente vem adorar a Deus, por isso que existe uma igreja. Mas, infelizmente, alguns crentes que precisam ser curados, eu sei que o tema é suicídio, mas nós temos outras doenças que precisamos ser curados. A doença de não conseguir adorar a Deus. Não consegue. Consegue sair do culto, aqui no Parque 2 não tem não. Não, tem sim, porque Deus não fala onde não tem. Sai daqui, vai para a casa do irmão e fala, você viu que culto frio? Você viu como o conjunto cantou feio? Você vê todos os defeitos, mas não consegue sentir a presença de Deus, porque eu senti Ele aqui. Não consegue dizer assim, olha, eu fui tocado de uma maneira sobrenatural. Porque se o profeta não descer e apontar o dedão na cara dele, para ele o culto não deu. E Deus não precisa disso. Para ele falar, ele só quer um coração quebrantado e contrito. E esse o Senhor não vai negar. Você não vem na terça, Jesus te pegou hoje. Aí continuando. E aí eu fiquei muito tempo com depressão. Só que a depressão que eu tive não era aquela que se cortava e quer morrer. E, irmãos, pelo amor de Deus, eu não sou nem um psicólogo, nada. Mas eu tenho 6 anos de Instituto Paulo Freire. O instituto que a igreja mantém, lá no Osiel. E pela minha triste fala nessa noite, os que mais gostam e os que entram nesse caminho são os filhos dos crentes. E se você pesquisar, não deu tempo de eu trazer os dados aqui, mas se você pesquisar e fazer uma pesquisa, as pessoas que se matam, tiram a sua vida e fazem essas coisas que não é para ser feita, você puxa a linhagem da pessoa, a capivara da pessoa, como você queira dizer aí, ela teve um pé na igreja ou teve um relacionamento com Deus. Não são pessoas do mundo, até são, mas é a minoria. A maioria são os cristãos. Por quê? Porque eu sei que a época é outra, tá? Não dá mais. Eu estava até pensando, o dia que Deus nos der um filho, para mim e para minha esposa, não dá para eu ensinar o meu filho do jeito que a minha avó me ensinou. Porque tudo que eu sei eu devo a ela. A minha avó me beliscava e dizia assim para mim, você precisa orar. E desculpa, tá? As irmãs que gostam de oração e os irmãos também. Mas orar não é legal. É gratificante. A gente sente a presença de Deus, mas orar não é legal. Porque se fosse legal, a oração vivia cheia. A consagração não cabia de gente. Os obreiros tinham até que fazer igual quando tem festa e coloca aquelas coisas lindas, aqueles tubarãozão que vem pregar, sabe? Aqueles pregadorzão. E os obreiros não sabem o que fazer, porque tem que colocar a cadeira, porque vê. Mas eu acho que é só de Florença que acontece isso. Vai num trabalho de oração. Vai ver quantos que vem. Vai numa consagração de manhã. Que acho que deve ter aqui, né? Consagração, quando der a Santa Ceia. Quando o pastor faz a semana de oração. Todo mundo arruma desculpa. Só que comigo era linha dura, era militarismo. E quando eu não queria orar, minha avó me batia. Mas batia mesmo. Vai fazer isso hoje. Hoje tudo é processo. Hoje é o filho que manda no pai, porque os valores mudaram. Mas quando nós temos a graça de Deus, a gente consegue ensinar. E a pessoa que entra no caminho do suicídio, ele começa a ver que o mundo não está confortável para ele. Nada para ele. E desculpa, tá, irmãos, pelo que eu vou falar agora. Pode ser que você se escandalize, mas eu vou falar no que eu tenho vivência. Se você falar de Deus para ele, é a pior besteira que você está fazendo. Bom, Vinícius, o que é isso? É. Tudo que ele não quer ouvir é isso. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que tem problema respiratório e dizer assim, vamos para a praia e nós vamos fazer uma corrida lá no calçadão de Santos. Ele não pode correr. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que é diabética e dizer assim, nossa, eu quero ir lá na Abelha Rainha ou na Giovanete, a gente comer uma comida top, aquele doce bem estralando assim. Não, mas Jesus é bom, você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai sair sobre você e a Bíblia diz que mal nenhum chegará à tua tenda. Vai nessa. Se você chegar para uma pessoa depressiva agora, que você sabe que se corta, que você sabe que está pensando no amanhã, ou aliás, nem está pensando no amanhã, e você começar para ela, porque a Bíblia diz no Salmo 91, e esse demônio vai sair. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Primeiro que vai ficar com mais raiva de você, e depois, quando você virar as costas, pode ser que a corda já está lá no banheiro, e ele vai adiantar o processo que não é para ter feito.
Porque você falou de uma forma errada, na hora errada, de um momento errado. Irmão, como é que eu vou vencer isso? Nós somos formados por 3 partes. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito. A alma, ela vai ser julgada, né? Ou você mesmo sabe o seu destino, porque a gente às vezes faz igual criança, né? Quando a gente faz, fulano de tal está comportando. E eu, tia, estou comportando? Você sabe se você está caminhando para o céu. É que a gente dá um de João sem braço assim, mas você sabe se você está no caminho certo. Então a alma, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. O espírito volta para Deus, porque o espírito veio de Deus. E o corpo volta de onde ele veio, que foi do pó. Deus, é como Deus dizendo assim, eu curo a alma, curo o corpo, curo, mas eu deixei quem pode fazer isso. Irmão Vinícius, psicólogo, sim, psicólogo. São 3 coisas que você tem que andar junto. É psicólogo, mente e fé. 3 coisas. Psicólogo, mente e a fé. A fé a gente coloca em terceiro lugar, porque lembra que eu falei? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de pregar para quem é afastado da presença de Deus. E você fala assim, vamos para a igreja? Ele quer vir para a igreja? E aí você fala até pro irmão, irmão, e cadê aquele irmão? Ah, tá lá, irmão, não aguento mais falar. E você vai, se você continuar nesse, você vai perder. Porque ele está enfadado, ele está com dor, e a fala é a mesma coisa. Ah, eu saí da igreja porque o irmão, porque a irmã, e aí começa a contar aquelas histórias. Mas aí você quebra ele no meio quando você fala assim, e Jesus, o que fez para você? Acabou. Ele vai falar o quê? Jesus não fez nada. Mas ele deixou de olhar para o alvo e olhou para Jesus, e não olhou para Jesus, e começou a olhar para as circunstâncias, por isso que ele saiu. Então, pelo amor de Deus, se você não entendeu nada até agora do que eu estou falando, há mais ou menos uns 20 minutos, o conselho que eu quero colocar no seu coração, quando a situação de alguém depressivo, com depressão, com ansiedade, com suicídio, não demonize o que não é demônio. Não espiritualize o que não é espiritual, 100%. Não digo que a depressão não é algo espiritual. Ela é sim algo espiritual, mas ela é uma doença. E doença, a gente sabe que não é só com fé que a gente cura. Porque o hino 459 da harpa cristã diz, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falha. Deus, que eu saiba, tá? E se eu estiver errado, os irmãos que são mais chique na Bíblia, me corrijam. Deus, ele não é Deus do possível. Vamos lembrar de Lázaro? O que ele mandou fazer? Tira o quê? Tira. É como se ele dissesse assim, a pedra, qualquer um tira. Agora, trazer Lázaro à vida, eu faço, porque eu sou a vida. Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo aqui nessa noite, amado e amada do Senhor Jesus, eu sou Deus do impossível. Agora o possível é com você. Recebi uma promessa, irmão Vinícius, vai lá para a China. Ah, e você está estudando chinês? Já entendeu como que é a China? Qual é a comida que você vai comer lá? O que você vai fazer lá? Não, Jesus falou comigo e ele vai fazer. Ele, não, o que é isso? Agora ele é o seu patrãozinho? É 190 e se precisar é só chamar e está tudo certo? E a sua parte, você não faz? Porque que eu saiba, no trabalho de Deus, no plano que Deus tem nas nossas vidas, eu tenho a minha parte e ele tem a dele. Pode ficar tranquilo. Deus nunca deixará de fazer a parte dele. Mas nós, como somos seres humanos, a gente deixa de fazer a nossa parte. E ainda murmura. Deus não está fazendo. É lógico que você está com essa bocona cheia de dente aberta falando. Você acha que ele vai fazer? Ele já não mandou você tirar o problema, a mãozinha do problema? Aí você fica lá. Mas Jesus, o que o Salmo diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Toda ação tem uma reação. Qual é a ação desse salmo? Entrega. Qual é a outra ação? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Então tem que entregar e confiar. E qual que é a reação do que eu fizer? Ele tudo vai fazer por você. Vamos para Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe.
para Deus olhar para a minha cara e para a sua cara e te dar a bênção e a vitória que você tanto precisa e espera, você tem que clamar. Aí você é igual a galinha de Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas não vem para oração, não quer pagar preço, não quer buscar Deus, não quer viver uma vida de santidade, não quer entrar pelo caminho da obediência. Para você ser curado, você precisa estar no caminho da obediência. Nenhum milagre que Jesus operou foi contra desobediência. Foi tudo na obediência. Quer ser curado? Quero. Então faça isso. Beleza, farei. Quer que aconteça um milagre? Quero. Então tá bom, faz isso. Deuteronômio 28, se você ler lá, você vai ver que para Deus fazer algumas coisas, nós temos algumas coisas para fazer. Quem é pai e mãe, acho que você já fez isso com seu filho. Amadinho, se você tirar uma nota boa na escola, eu vou te dar o que você quer, o que você mais deseja. Mas tem que passar de ano. Tem bênçãos na nossa vida que são condicionais. Se você não fizer a sua parte no trabalho de Deus, não vai acontecer nada. Mas voltando a falar do suicídio, para a gente já finalizar, eu quero dizer para vocês, e eu quero fechar com esse Salmo 42. Abra a Bíblia, por gentileza, vamos acompanhar junto, que eu gosto de Bíblia. Eu amo Bíblia. Salmo 42. O verso 1, ele diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Antes da gente continuar em alguns versos, nós não vamos ler todos por causa do tempo, mas esse verso primeiro, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, eu te aconselho a começar por Salmos. Porque eu costumo dizer que Salmos é a vida de todos nós, todos. Todos nós já passamos pelo menos por alguma diversidade dos Salmos. E eu quero acreditar que a gente não faz igual alguns crentes, né? Você vai na casa, tá lá o Salmo 91 aberto, achando que é a muleta da sorte. Não, Salmo 91 é só para lembrar que quem habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso na sombra. Mas eu quero acreditar que qualquer situação adversa a gente olha para Salmo e entende, porque Salmo é muito fácil de se entender. Porque a Bíblia toda é Deus falando com o ser humano. Mas Salmos é o ser humano falando com Deus. E Davi, aqui ele estava falando assim: ô Deus, vem cá, vamos bater um bate-papo. Não tem zap ainda. Eu tô ruim. Porque quando você lê o verso 11, que é o que a gente leu, está dizendo assim: por que está abatido a minha alma? Ué, como assim, por que estás abatido a minha alma? Ele estava falando da alma dele. Ou seja, ele falava sozinho, igual você. Ah, irmão, eu nunca falei sozinho. Tá bom. Vou fingir que eu acredito no você. Tá bonitinho de Jesus. Alguma vez na sua vida você já falou sozinho. Você já pensou algumas coisas. Quem diz, né? As irmãs lá da pia, os irmãos no carro, né? Até achando que tá falando com alguém. Não, tô falando sozinho. Porque o Davi estava falando sozinho aqui. Por que estás abatido a minha alma? A alma, ele estava falando dele mesmo. Mas antes dele falar da alma, ele estava falando assim: Senhor, é mais ou menos assim. E ele faz uma comparação. Como o servo, alguém lê servo, não é servo, tá? É servo. Servo é parente daquele animal do veado, do parente do veado. E aí, o servo, ele brama pelas correntes das águas, ele tem um focinho um pouco achatado, e ele tem uma habilidade que só o servo tem. Ele consegue colocar o focinho dele na terra e achar água que às vezes está escondida. Eu não sei se vocês já viram alguns desenhos que tem em partes do deserto, que as águas você tem que amassar assim os animais, no caso a pata, ou cavar, para você achar. O cervo com o seu nariz, ele vai cheirando para ver essas águas. Ou seja, em outra situação, Davi estava querendo dizer assim: eu estou mal na fita, estou com deprê. Porque Davi, para falar esse Salmo aí 42, Davi não estava bem não. Porque quem está bem vai falar assim: por que estás abatido a minha alma? Não vai falar. Você está bem, por que você vai falar que você está triste? Mas Davi, nesse Salmo, estava triste. E ele diz assim: mas como servo
brama pelas correntes das águas, é desse jeito que a minha alma suspira pelo Senhor, Deus. Em outras palavras, eu estou ruim na fita, negócio não está legal, mas eu quero ser como um servo. A menos, eu sei que às vezes isso não acontece, Senhor, mas pode parecer que o Senhor está tão longe, mas mesmo com dor, dificuldade, depressão, eu quero te buscar onde o Senhor estiver. Eu falei para os irmãos que eu tinha depressão, e a depressão que eu tinha era assim, ó, dava 6 horas, eu trocava de roupa, colocava meu terno, ia para a igreja, regia os adolescentes, que nessa época eu regia os adolescentes, virava o banquinho, regia o coral, tocava na banda, tá tudo bem, tio Vinícius ou irmão Vinícius? Tá tudo bem. Voltava para minha casa, punha o pijama e não comia nada. E eu sei que aqui tem, porque Jesus não fala com quem não veio. Tem gente que está aqui só vivendo, sabe? Quando você vai assim, só vivendo. Estou só vivendo. E que bom que você está vivendo, porque o dono da vida está aqui nessa noite. Que bom que você está vivendo. Porque assim como foi lá em Atos 2, e eu amo Atos 2, porque diz assim, ó, no de repente, veio um som como um vento veemente, encheu toda a casa, e aí eles foram batizados. O de repente de Deus vai chegar para alguém aqui nessa noite. Eu não vou estar aqui, eu queria muito estar aqui, mas eu vejo pelos olhos da fé, alguém que está me ouvindo vai subir nesse púlpito e dizer assim, eu estava enfermo na alma, mas o Deus dos deuses, o Jesus que cura, que dá vida, me libertou das amarras do diabo, da depressão, de qualquer coisa, ansiedade, e eu estou aqui para a glória de Deus para dizer, se teve jeito na minha vida, vai ter jeito na sua vida, e a bênção vai ser completa. Eleia Xandacandarábia. Ó Deus, assim como a minha alma, mais 5 minutos eu termino. Estou terminando, 5 minutos e eu termino 9:10. Ó Deus, a minha alma está suspirando por ti. Deus, mas eu tenho que dizer uma coisa para o Senhor. Eu vou procurar como a corça, mas eu digo para o Senhor, os meus inimigos estão rindo da minha cara. Isso é mais para frente, ele vai falar. E os meus inimigos, além de rir, ainda está escrito assim, ó, ha, lá na Bíblia, depois você vê. Os meus inimigos olham para minha cara e falam assim, cadê seu Deus? Quem tem depressão, ansiedade, ou síndrome do pânico, ou qualquer coisa, tudo que ele não quer é ouvir perguntas. Mas você não estava na igreja? Como que alguém que está na igreja está vivendo uma situação dessa? Como que quem está na igreja, sentado no banco, no ministério, tem uma casa torta? Como que na igreja você está se cortando, se mutilando? Igual esses dias chegou uma menina para mim, acho que uns 2 meses atrás. Ai, Vinícius, tudo bem, senhor? Tudo, filha. Olha aqui meu braço. Filha de obreiro, tá? Do nosso ministério, que senta no púlpito, presbítero. A mamãe dela prega para criança. Os braços estão cortados. Crente, tá? Batizada, solando nos adolescentes. Cantando na igreja. Até a língua estranha fala. Por isso que eu falo. Eu disse isso na sede, quem me viu pregar no encontro geral do ano passado, eu disse lá, está gravado. Eu não quero que Jesus batize ninguém com o Espírito Santo. Se ele quiser batizar, ele batiza, porque quem é o batizador é ele. Mas eu quero que Jesus traga o avivamento. Eu disse para Deus, Deus, entre avivamento e batismo, eu quero muito avivamento. Porque o avivamento é mudança de caráter. Avivamento não é pular, rodar, jogar cadeira no outro, aquela coisa. Não, avivamento é você estar sentado nesse banco e dizer assim, Senhor, até hoje eu fazia como eu queria, mas eu entendi a tua palavra, então entra no meu ser, opera um milagre na minha vida e transforma a minha vida para a glória do teu nome. Eu peguei, depois tive uma conversa séria com essa menina, eu disse, ô, minha filha, e porque eu sou meio assim, eu sou meio Pedrão, que tem que falar, não manda recado não. Você vai para o inferno, você sabia, né? E eu vou dar risada de você, porque você está lendo a Bíblia, ela não estava com depressão, por isso que eu falei isso, tá? Porque se ela tivesse, a conversa seria outra. E eu sabia onde eu estava pisando. Porque até para a gente falar, a gente tem que entender como, quando e do que jeito você fala com a pessoa. Graças a Deus, hoje ela está melhor, parou de se cortar, jogou tudo fora e está servindo a Deus, mas eu sempre digo para ela, ó, alerta, porque o inferno te espera se você continuar. Quando Davi termina esse salmo, é meio confuso, porque ele começa de um jeito e termina de outro. E eu acho bonito, irmãos, Igreja do Senhor do Parque 2, que ele olha para a alma dele e diz assim, minha alma, por que você está abatida? Mas ele não espera ninguém responder.
Ele mesmo responde. Vou te dar um segredo, minha alma. Espera nele. Quando a gente está com depressão, ansiedade, vontade de se cortar, a gente não quer ver gente, quer ficar no escuro, a gente quer fazer tudo. Estou falando isso porque eu vivi isso, tá? E está aqui uma pessoa que foi curada. E quando Deus cura, não é igual algum médico que você vai no irmão, tem que ver, porque pode ser que você fique mancando. Não. Quando Deus opera, Ele opera sem deixar cicatriz, sem deixar sinal. Ele opera. Ele opera. Aí eu costumo dizer, o último exemplo, Elias, para mim é o clássico. Vocês conhecem muito bem Elias, né? Que orou, o fogo caiu e o negócio foi feio. Mas aí chega um homem, olha para a cara dele e fala assim, Jezabel falou que vai te matar. Quê? Vai me matar? Foi embora. Caminhou um dia, foi para o deserto. Chegou no deserto, deitou no pé de zimbre. O Deus falou assim, anjo, vai lá, porque se eu for lá eu vou dar um safanão na cabeça do Elias. O homem não teve medo de um monte de profeta. Não teve medo de nada. Agora teve medo de uma mulher e que essa mulher nem foi falar com ele, porque ela mandou o recado, o mensageiro falar com ele. Isso é a depressão. Às vezes você venceu lutas tão grandes, mas está com medo de uma luta desse tamanhozinho. Lembra que eu falei? Mente. E quem está com a mente cauterizada, por isso que a Bíblia diz em Efésios 6, revestivos de toda a armadura. Não adianta estar com metade da armadura, tem que estar com toda a armadura. E o tempo difícil é esse que nós estamos vivendo do cérebro. Eu às vezes estou ensinando as crianças lá no instituto, você está falando A, elas estão entendendo B. Aí você pergunta, entender? Não entendi nada. Porque o que o inimigo quer é cauterizar a sua mente. É por isso que na hora da palavra a gente tem ciricutico. A gente quer ficar levantando toda hora, quer ir ver, quer pegar o celular, pôr no meio da Bíblia e ficar olhando mensagem. E isso, por quê? A Bíblia diz que o ouvir vem pela palavra de Deus. A gente, quando ouve, a gente é mudado, a gente é transformado. E tudo que o diabo não quer que você seja transformado, ele quer que você continue essa largata. Como assim, irmão Vinícius? Que largata, ela não morre, ela não vive largata. Ela nasce largata, mas vira uma borboleta. Deus manda eu dizer e eu já encerro agora. Nesse exato, tem muito mais coisa para falar, mas eu quero ser fiel ao horário. Eu quero voltar no parque, que eu gostei dessa igreja e eu amei vocês. Vocês estão aqui e nos meus joelhos, nas minhas orações. E eu quero dizer para vocês, Deus, hoje, para algumas pessoas, a cura vai ser assim, ó, instantânea. Para outras vai ser um processo. E para outras vai depender do seu posicionamento. É 3 fases que algumas largatas vão passar nessa igreja. Vai ser instantâneo, processo e posicionamento. O instantâneo, quando você menos perceber, já foi. Sabe quando você leva uma picada de agulha e você pergunta para o médico, já vai? Ué, já estou até mandando o outro sentar no seu lugar, porque já acabou. Mas já, porque Deus operou no de repente. O posicionamento é você olhar para a situação e dizer assim, Senhor, mesmo arrastando, como aquela mulher no fluxo de sangue, irmãos, é 12 anos, não é 12 dias não, é 12 anos. Ela não podia estar no meio da sociedade, porque ela era impura, mas ela mesmo se arrastando, ela usou a fé. Eu não preciso tocar nele, mas na orla dele, a fé dela fez com que virtude saísse do Senhor. Receba virtude da parte de Deus nessa noite. Receba virtude da parte do Senhor. E a última largatinha que o Senhor, estou falando largata, para os irmãos entenderem o que Deus vai fazer espiritualmente nessa igreja. É o posicionamento de que Deus já disse para você o que é para você fazer e você fica igual crente mimizento, birrento. Não faço, não faço, não faço. É por isso que a prova bateu. É por isso que a ansiedade, a crise, o pânico, até a depressão e até a vontade de se matar. Porque aqui tem que Jesus falou comigo. Aqui tem pessoas que o demônio da morte só está te esperando, está te rondando. Mas por certo ele vai voltar. Porque o dono da vida está nessa noite, neste lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Põe a mão no teu coração que eu preciso encerrar. Satanás não vai ter velório nessa igreja não, viu? Vai ter não. Se preparem.
Coloquem as vidas de vocês em oração, porque vocês acham que o diabo ficou feliz com esse culto aqui? Não, mas ele vai cair por terra. E o Senhor manda te dizer, irmã Daiane, assim diz o Senhor para ti: eu estou renovando as tuas forças, eu estou trabalhando lá naquele lugar. Haverá uma proposta e tu subirás um degrau. Há alguém lá que não quer, mas Deus vai fazer um reboliço. Foi debaixo de muita guerra para esse culto acontecer. O Senhor diz para ti nessa noite: vou eu honrar a tua fé e o teu posicionamento de ir na contramão de tudo e ter feito isso. Muitos testemunhos serão dados aqui e o meu nome será glorificado. Mão no coração para nós orarmos. Pai querido, tudo que o Senhor mandou falar, eu disse. Senhor, eu não conheço ninguém aqui nessa igreja, mas eu sei que tem pessoas que estão ansiosas, abaixo de medicamentos, vivendo dias de sol, de tristeza, noites escuras, e tem pessoas aqui que até pediu a morte. Senhor, me leva, ou até mesmo tramou a sua própria morte. Mas tu és o dono da vida. E eu sei que quando o Senhor fala, Lázaro teve que obedecer, a morte teve que dar um jeito e devolver ele a vida. Então, Senhor, basta só uma palavra do Senhor do céu para este lugar. E a palavra é essa: vida, vida, vida. Tem cheiro de vida neste lugar. Todo enterro está sendo cancelado, porque veremos milagres para a glória de Deus. Pai, dá um abraço nessa alma que está chorando e pedindo do Senhor resposta e cura. Ai, decova, naga, subra, toda a força de Satanás seja neutralizada agora. E eu quero ouvir, Senhor, testemunhos, não para minha glória, porque eu não sou nada, mas para dizer que o Senhor ainda faz e que nós falamos a tua palavra. Pai, confirma bênçãos dos céus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entregar o microfone, eu preciso fazer isso porque Jesus está mandando. Eu não sei para quem é, mas o Senhor mandou cantar esse refrão para você, ó. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Recebe de Deus um abraço na alma. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.